Aula 2, posições dos braços e movimentos básicos. Ainda dentro do Grade 1, a gente tem que ter a habilidade de explicar o que são alguns conceitos. Então, grouping of fingers, exceto na primeira posição, quando eu estou com meus punhos na cintura, a minha mão tem um desenho específico. O dedão toca a primeira junta do dedo do meio. Eu não posso superestender os meus dedos e nem deixar fechado. Então, eu deixo relaxado e isso aqui representa a cabeça de um cervo, tá? É por isso que os dedinhos ficam diferentes assim. Exceto para a primeira posição, todas as outras posições de braços utilizam essa forma de agrupamento de dedos. Grouping of fingers. As posições dos braços, então, são: primeira posição, punhos cerrados na cintura. Na segunda posição, pelo lado e pela diagonal, eu subo um dos braços. E olha como ele fica olhando de lado. Ainda no meu campo de visão. O braço não está estendido lá em cima da minha cabeça como é no balé. Então, aqui um pouquinho para frente com os ombros relaxados. Essa é a segunda posição. Sempre que eu faço a segunda posição, a minha cabeça está olhando para o lado contrário dos braços. Ok, do outro lado. Eu quase nunca vou passar minha mão na frente do meu rosto quando eu estiver descendo ou subindo o meu braço, tá? Na teoria das Highland Dances, só existe uma dança em que os braços passam na frente do rosto, mas é uma exceção. Então, aqui é a segunda posição. Na terceira posição, eu subo o outro braço também na segunda posição. Então, olha só. As minhas mãos estão em cima dos meus ombros, nem muito fechado, nem muito aberto. Em cima do meu ombro, olhando de lado, no meu campo de visão e não em cima da minha cabeça. Na quarta posição, eu aproximo as minhas mãos, quase tocando os dedos. Ok? Quarta posição. Cuidado para não deixar o cotovelo dobrado, tem que arredondar os braços. Quinta posição, por fora, eu abro os meus braços e faço uma quarta posição, na frente do meu corpo. Olha só de lado, com os dedos mindinhos quase tocando o quilt. Então, fluido fica a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, esquerda primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ok, o bow é um movimento que a gente faz no começo e no final de todas as danças. Algumas danças têm bows diferenciados, mas nas Highland Dances, em todas elas, danças tradicionais nas Highlands, o bow é: inclinando o corpo para frente, eu conto 1, 2, 3. Retornando para a posição inicial, eu conto 4, 5, 6. Então, de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a contagem específica do fling, mas a gente pode ter outros tipos de contagem. Por exemplo, na sword, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A contagem muda, mas a minha forma de executar o bow é a mesma. Que tal uma revisão aqui das posições dos pés? Vamos lá? Primeira posição, segunda, terceira, terceira aérea traseira, terceira traseira, quarta, quinta. Chegou a hora de combinar pés e braços. Vamos lá? Primeira, segunda, terceira, terceira aérea traseira, terceira traseira, quarta, quinta, repete esquerda, primeira, segunda,
terceira, terceira aérea, terceira aérea traseira, terceira traseira, quarta, quinta. Movimentos básicos. O hop é um movimento de elevação, ou seja, é um salto que a gente executa com o peso saindo de uma perna e terminando nela própria. É um saltinho que eu dou sem trocar as pernas. Se for do outro lado, o hop existe independente da posição em que a minha perna de cima esteja posicionada. Então, quando eu salto e caio no mesmo pé, isso é um hop. Spring também é um movimento de elevação, é um salto, só que ao invés de cair no mesmo pé, eu troco o pé. Eu parto o movimento de uma perna, indo para a outra perna. Então, eu começo aqui, com peso aqui, e salto para a outra perna. Isso é spring, é uma transferência de peso para a outra perna com um salto. Shedding movement. O shedding é um movimento muito utilizado no fling e em diversas outras danças tradicionais. Como ele é desmembrado? Eu faço um hop com a perna esquerda, tendendo a perna direita na segunda posição. Hop na perna esquerda, trazendo a perna direita na terceira posição aérea traseira. Hop na perna esquerda, trazendo a perna direita na terceira posição aérea. Hop na perna esquerda, trazendo a perna livre, a perna direita, na terceira posição aérea traseira novamente. Então, no shedding, eu tenho 4 movimentos. Segunda, terceira aérea traseira, terceira aérea traseira. Ele fica assim. 1, 2, 3, 4. Troca 1, 2, 3, 4. Toca 1, 2, 3, 4. Ok? Esse é o shedding. Toe e heel. No toe e heel, eu executo um hop com a perna esquerda e faço um toe na terceira ou na quinta posição. Em contrapartida, se eu escolho a terceira posição, o heel também tem que ser na mesma posição. Então, se eu for fazer com a terceira posição, fica toe, heel, toe, heel. Ok? Se eu fizer na quinta, toe, heel, toe, heel. Spring points. Partindo de alguma posição aberta, eu faço um spring e aponto o point da outra perna. E novamente, spring point, spring point. Eu troco os points. É como se eu estivesse fazendo um change point. Eu vou trocando as minhas pernas e vou esticando cada hora um pé na quarta posição. Isso aqui, os spring points, são em quarta posição.